Embora Audrey tenha se lembrado da conversa entre seu pai e seu irmão mais velho sobre a situação, ela expressou em suas próprias palavras: eles acreditam que a estrutura do governo é muito caótica. A cada eleição, se houver uma mudança no partido governante, haverá uma troca de pessoal de cima para baixo. Isso complica as coisas e reduz tremendamente a eficiência. Não só causa perdas em batalha, como também traz grandes inconvenientes para os civis. Klein sabia muito bem que, como não havia exemplo para referência, o reino Loen ainda não havia evoluído para um sistema que examinasse servidores públicos. A situação política ainda estava em seus estágios iniciais. Portanto, após cada vitória eleitoral, muitos dos chamados cargos eram concedidos a membros e apoiadores. O imperador Roselle não ter estabelecido tal instituição em Intis não condiz com sua personalidade. Será que ele desviou seu foco para outras coisas mais tarde na vida? Quando o enforcado, Alger, ouviu isso, ele interrompeu com uma risada suave. Eles acreditam? Então suas crenças são um pouco lentas. Talvez eles só sintam a coceira um ano depois de serem picados por mosquitos pretos. Os mosquitos pretos eram um tipo de criatura que residia no sul do reino de Loen. Eram extremamente venenosos, e seu veneno fazia com que as vítimas tivessem vontade de rasgar a própria pele. Audrey estendeu a palma da mão e cobriu a boca. Ignorando a zombaria do enforcado, expressou a informação central do que disse. Infelizmente, eles estão temporariamente impossibilitados de encontrar uma boa solução para substituir este sistema. Klein ouviu atentamente e sentiu que o assunto era da sua área de especialização. Sorriu levemente e disse: este é um problema simples. O Império Viciado em Comida e os países decadentes que estudaram o Império Viciado em Comida tiveram experiências de sucesso muito avançadas. Simples? Audrey respondeu com uma pergunta confusa. Embora sua educação não incluísse política, ela frequentemente ouvia as discussões de seu pai, irmão e pessoas ao seu redor. Ela tinha um conhecimento suficiente de assuntos semelhantes. Klein sentiu como se tivesse retornado aos fóruns de discussão de antigamente. Com a postura serena, disse: um exame, como um vestibular. Realize um exame aberto ao público. Pode ser dividido em 2 ou 3 etapas. Use o método mais objetivo para selecionar a elite. Mas, Audrey sabia que tipo de objeção isso implicaria. Antes que ela tivesse a chance de organizar seus pensamentos, Klein continuou: depois disso, use essas elites para preencher os cargos do gabinete, do governo do condado, do governo da cidade e das diversas cidades. Sim, os cargos que lidam diretamente com os assuntos, como o de secretário do gabinete. Cargos diferentes devem ter requisitos diferentes. A segunda ou terceira rodadas podem ser testadas com base na localidade e região. Questões profissionais devem ser deixadas para os profissionais. Quanto a cargos políticos como ministros, governadores ou prefeitos, eles serão deixados para os partidos que vencerem a eleição. Essa é uma fatia do bolo que eles merecem. Alger, que não tinha interesse em tais assuntos, virou a cabeça sem perceber e ouviu atentamente. Audrey franziu a testa ligeiramente, imersa em pensamentos profundos. Não há pressa em substituir todos de uma vez. O gabinete e vários órgãos do funcionalismo público ficarão paralisados se isso acontecer. É possível fazer um exame anual ou a cada 3 anos. Eles podem ser substituídos gradualmente. Finalmente, em vista da expansão do reino e das demissões de funcionários públicos assalariados que gerarão vagas, é possível alocar cargos sistematicamente. Klein expressou plenamente seu talento como político de teclado. Em seguida, virou a palma da mão para fora e disse: tal projeto pode trazer as elites perspicazes do reino para o governo. Independentemente do partido no poder ou de quem seja o ministro, o funcionalismo público permitirá que o reino mantenha suas operações básicas e eficazes. Claro, um efeito colateral foi o nascimento do diabo imortal que era a burocracia. Enquanto considerava a sugestão, Audrey perguntou, em dúvida: você está insinuando que, mesmo que esses ministros se tornassem animais, os efeitos seriam insignificantes? Não, interrompeu Alger de repente. Acredito que animais são uma escolha melhor do que os ministros atuais. Ele fez uma pausa antes de acrescentar: afinal, animais só precisam comer, dormir e acasalar. Eles não teriam ideias tolas e insistiriam em projetos sem sentido. Senhor enforcado, parece que você tem um superior terrível. Klein sentou-se em seu lugar de honra e balançou a cabeça em silêncio, divertido. Audrey refletiu sobre a sugestão que o senhor louco havia oferecido. Depois de um tempo, disse surpresa: parece que realmente pode funcionar. É uma solução muito simples, mas eficaz. Ela olhou para Klein e sinceramente se maravilhou. Senhor louco, o senhor deve ser uma pessoa idosa, com inteligência extraordinária e muita experiência de vida. Os cantos da boca de Klein se contraíram um pouco enquanto ele olhava para o enforcado e para a justiça por alguns segundos silenciosos. Vamos encerrar a reunião de hoje aqui. Se a senhorita Justiça for capaz de influenciar sua família e efetuar mudanças nessa questão, posso orientar Benson com antecedência e dar a ele uma chance de se tornar um funcionário público. Pensando bem, Benson era de fato adequado para tal carreira. No entanto, é improvável que a Justiça tome a iniciativa de fazê-lo. Isso porque o enforcado e eu podemos facilmente descobrir qual nobre sugeriu isso. Basicamente, adivinhar sua identidade. Claro, ela poderia fazer isso de forma indireta, secretamente. Pela sua vontade. Audrey e Alger se levantaram juntos. Klein recostou-se ligeiramente e cortou a conexão. Viu as figuras ilusórias e borradas da Justiça e do enforcado se estilhaçarem e se dissiparem instantaneamente. Acima da névoa cinzenta, no palácio opulento onde os deuses aparentemente viviam, ele era o único sentado silenciosamente à cabeceira da mesa de bronze. Klein não mergulhou na névoa cinzenta como da outra vez para partir.
Isso porque sua mente ainda estava energética o suficiente depois de se tornar um além. O motivo pelo qual ele encerrou o clube de tarô tão cedo foi porque descobriu a verdadeira atitude dos falcões noturnos em relação ao caderno de Antígono. Ele decidiu que precisava procurá-lo seriamente e não dormir o tempo todo. Fazer isso deixaria Dan Smith desconfiado de suas atividades em casa. Além disso, ele se beneficiou bastante dessa vez. Klein sentou-se na cadeira de encosto alto à cabeceira da mesa de bronze. Seus braços se apoiaram no apoio de braço enquanto cruzava os dedos, observando atentamente a névoa cinzenta e sem limites. Encontrou o lugar sereno, como se ninguém tivesse pisado ali por 10 milhões de anos. Quando ele estabeleceu a conexão para invocar o enforcado e a justiça, ele percebeu algo intensamente. O fato é que, como um além, ele tinha a habilidade de tocar outra estrela vermelha escura. Isso significa que posso invocar mais um. Klein relembrou a sensação e murmurou em confirmação. No entanto, ele não sentiu vontade de tentar, pois não sabia qual seria a identidade do recém-chegado ou que tipo de atitude ele teria. Afinal, nem todos eram como a justiça ou o enforcado, que tinham personalidades únicas que se misturavam facilmente e pegavam o que precisavam. Eles até pareciam dispostos a esconder os fatos. Se ele atraísse alguém como Dan Smith, a misteriosa organização que acabará de fundar ficaria instantaneamente sob a vigilância da igreja. Como chefe de uma organização malvada, seu futuro seria preocupante. Klein sabia que a névoa cinzenta era especial. Ele sabia que não era algo que um além na sequência de Dan Smith pudesse ver através dela. Mas o problema era que, como ele tinha os poderes de um além, precisava considerar a existência dos deuses. Klein havia optado por acreditar cautelosamente que os 7 deuses ortodoxos existiam na realidade. É claro que ele era mais propenso à crença de que esses deuses eram simplesmente mais poderosos do que os aléns de alta sequência. Além disso, eles estavam sob severas limitações. Pelo menos, desde a quinta época, com exceção de alguns oráculos, eles não reapareceram. Puxar pessoas para cá à força não é uma coisa boa. Ninguém gostaria de ser arrastado para um mistério por algum motivo desconcertante. Vamos esperar para ver como as coisas vão no futuro. Klein suspirou e se levantou. Ele liberou sua espiritualidade e sentiu a existência do seu corpo. Então, começou a imitar a sensação pesada de mergulhar rapidamente. As cenas à sua frente mudaram. A névoa cinzenta e o vermelho escuro o abandonaram instantaneamente. Klein sentiu como se tivesse atravessado infinitas membranas de água antes de finalmente ver o mundo real, seu quarto na escuridão. Desta vez, ele estava completamente acordado e absorveu seriamente toda a experiência. Estranho. Existem algumas diferenças entre a névoa cinzenta e o mundo espiritual. Klein moveu seus membros e sentiu a existência de seu corpo. Depois de pensar seriamente sobre a experiência, ele balançou a cabeça, caminhou até a mesa e abriu as cortinas. As cortinas foram fechadas enquanto a luz do sol entrava, iluminando o quarto. Enquanto olhava para a rua do lado de fora da janela saliente e para os pedestres indo e voltando, Klein respirou fundo e murmurou silenciosamente. É hora de sair e trabalhar. Como devo agir como um vidente? Não posso apressar. Tudo o que posso fazer agora é usar a visão espiritual. Backlund, distrito de Imperatriz. Audrey Hall olhou-se no espelho. Viu suas bochechas coradas de excitação e seus olhos tão brilhantes que teriam intimidado qualquer um que os olhasse. Ela não examinou nada disso, como se lembrou apressadamente. Pegou a caneta tinteiro cravejada de rubis e escreveu a fórmula da poção do espectador no requintado pergaminho de pele de cabra. 80 ml de água pura. 5 gotas de essência de açafrão de outono. 13 gramas de pó de paional de dente de vaca. 7 pétalas de flores de elfo. Um globo ocular de peixe-manhal maduro. 35 ml de sangue de peixe preto chifre de cabra. Ufa! Audrey deu um suspiro de alívio enquanto lia algumas vezes para confirmar que não havia cometido nenhum erro. Ela sentiu vontade de dançar novamente, mas lembrou a si mesma de se conter. Depois de pensar um pouco, ela começou a escrever vários nomes químicos em torno da fórmula da poção. Em seguida, transformou a página em uma química complexa e confusa. Sim, se não ler com atenção, quem folhear aleatoriamente não descobrirá os detalhes que escondi aqui. Excelente! Audrey se elogiou e se concentrou na aquisição dos materiais. Primeiro, vou vasculhar os poucos cofres que temos. Depois, tentarei trocar as peças que faltam com outros. Se eu ainda não conseguir reunir todos eles, só me resta pedir ajuda ao enforcado ou ao louco. O que posso oferecer como pagamento? Depois de pensar um pouco, Audrey fechou o caderno e o colocou em uma pequena estante. Em seguida, caminhou rapidamente até a porta e a abriu. Um Golden Retriever estava sentado obedientemente lá fora. Os cantos da boca de Audrey se curvaram enquanto ela revelava um sorriso radiante. Suzy, você completou a missão perfeitamente. Nas histórias seriadas dos jornais, os detetives costumavam ter um assistente competente. Acho que deveria haver um cachorro enorme apoiando um verdadeiro espectador. Em um porão subterrâneo iluminado apenas por uma vela bruxuleante, Alger Wilson levantou a palma da mão e olhou para ela cuidadosamente. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro. Ainda é um milagre. Não consegui descobrir nenhum detalhe específico. Apesar de ter feito preparativos suficientes, ele não conseguiu entender como o louco havia completado a invocação. Ele baixou o olhar e observou o pergaminho de pele de cabra sobre a mesa à sua frente. No cabeçalho do pergaminho marrom amarelado, havia uma frase de Hermes escrita em tinta azul escura. Marinheiro,